Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje já é sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. E no programa de hoje nós vamos falar sobre nostalgia. Quem nunca se pegou cantarolando um hit dos anos 80, 90 ou usando uma peça de roupa inspirada na moda dos anos 90, hein? A nostalgia por essas décadas parece ter se tornado uma epidemia cultural, né? Impulsionando aí a criação de remakes, reboots e produtos que evocam memórias de um passado nem tão distante assim. Mas por que essa saudade do passado está tão presente em nossas vidas? E como ela se manifesta na moda, na música, em filmes e séries? Já já nós vamos falar sobre nostalgia aqui no Estúdio Câmara com as nossas convidadas. Olha só que legal, estou aqui com a psicanalista Raquel Cristina e pelo Zoom nós vamos receber a psicóloga Priscila Menegatti. É já já e você já manda pra gente a sua mensagem através do nosso WhatsApp, tá bom? 19978293776, falando sobre nostalgia. Qual desenho, filme, música, né, que você sente saudades dessa época? Enquanto você envia a sua mensagem, eu vou atualizando as notícias para você ao vivo aqui no nosso Estúdio Câmara. Vamos lá, sem tréguas para o Aedes. Terceiro mutirão contra a dengue em Campinas visita regiões dos diques amanhã, sábado. Gente, a Secretaria de Saúde de Campinas vai realizar, então, amanhã, dia 22, o terceiro mutirão municipal de 2005 para a prevenção e combate à dengue, tá? Essa ação ocorre das 8 da manhã até o meio-dia em 5 bairros e esses bairros terão as residências e comércios visitados para o controle de criadouros do mosquito transmissor da doença. Além de orientações também sobre os cuidados, tá? Então, fique atento porque as visitas serão no DIC 2, 3, 4 e 5, Jardim Santos Dumont 2. O trabalho, gente, vai reunir pelo menos 150 agentes de saúde e funcionários da empresa Impacto Controle de Pragas, divididos em 14 equipes e 4 grupos vão iniciar as atividades a partir de um encontro no Centro de Educação Infantil Professora Termudes Araújo Barbosa, no DIC 2. Já as outras 10 irão diretamente para os demais bairros, tá? Então, um drone deve ser utilizado para localizar grandes criadouros, como piscinas, caixas d'água e imóveis identificados como desocupados também serão vistoriados, tá? Caso sejam constatados no sobrevoo pontos com descarte irregular de materiais, a Secretaria de Serviços Públicos será acionada. Importante, gente, desde 1º de janeiro, Campinas registra 1.099 casos de dengue e nenhuma morte. Os dados foram atualizados pela Secretaria de Saúde, tá bom? Na segunda-feira tem as informações de como foi esse mutirão da dengue que acontece amanhã. Fique atento então, tá? E agora nós temos mais uma informação importante para você que utiliza o Cadastro Único. O governo federal está migrando o sistema do Cadastro Único e o atendimento aqui em Campinas será impactado. A mudança vai ocorrer entre os dias 1º e 16 de março de 2025. A migração do sistema do Cadastro Único da Caixa Econômica Federal para o portal DataPrev é importante e durante este período não será possível realizar novas inscrições ou alterações no cadastro, impactando diretamente o acesso a programas sociais, como Bolsa Família, Pé de Meia, tarifa de energia elétrica e Minha Casa Minha Vida. Então, diante disso, a Prefeitura de Campinas recomenda que as famílias antecipem as atualizações cadastrais para evitar contratempos, tá? A partir do dia 5 de março, o sistema da Caixa Econômica Federal estará disponível apenas para consultas e os atendimentos móveis serão
temporariamente suspensos. No entanto, o chatbot do telefone 156 continuará funcionando para consultas e agendamentos. Para minimizar os impactos de imigração, a equipe do Cadastro Único em Campinas foi reorganizada, tá? O atendimento completo será retomado em 17 de março, quando o novo sistema estará plenamente operacional. O serviço de auxílio funeral, realizado em parceria com a CETEC, não será interrompido durante a migração. Os cadastros continuam sendo feitos no Espaço Cidadão, lá no Paço Municipal, com preenchimento de formulários físicos, tá? E atenção, porque com a nova plataforma, o CPF será o único documento aceito para a identificação no Cadastro Único. Isso vale também para as famílias indígenas e quilombolas que anteriormente poderiam se cadastrar com documentos alternativos, como o registro administrativo de nascimento indígena, tá? O Cadastro Único em Campinas conta com 24 postos fixos de atendimento, além de 2 unidades móveis e um veículo para visitas domiciliares. Para evitar filas e agilizar o processo, a Prefeitura reforça a necessidade de agendamento prévio pelos seguintes canais: telefone 156, central de atendimento da Prefeitura, chatbot 156, disponível para consultas e agendamentos. Então, fique atento! E olha, outra notícia para você, hoje tem reunião na Câmara Municipal de Campinas e olha, vai ter aí a escolha, né, a eleição da diretoria dos novos diretores para o biênio 2025-2026, bem como as definições das comissões temáticas do Parlamento da região metropolitana, tá? Início 9 da manhã, a reunião será aberta ao público com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Você pode participar presencialmente também, se você quiser, pode ir até o plenário do Legislativo. A entrada é na Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta, e para assistir ao encontro em tempo real, é só você sintonizar TV Câmara Campinas, aqui no 11.3 ou também no canal 4 da NET, tem o canal 9 da Vivo Fibra e também tem retransmissão simultânea pelas homepages da casa e da TV no Facebook, YouTube e no streaming da página oficial do site da Câmara de Campinas. Bom, vamos à previsão do tempo para este final de semana. E aí, vai chover? Vai ficar esse solzão? Vai diminuir o calor, será? Hoje, sexta-feira, sol entre nuvens e pancadas de chuva. Olha a previsão do tempo na sua tela. E hoje tem trovoadas, hein? Pancadinhas de chuva. Vamos lá, mínima de 22, máxima de 32. Sensação térmica, gente, pode alcançar aí 37 graus. Probabilidade de chuva é de 70%, porém, 3 milímetros. Então, pouca coisa, né? Para sabadão, o que temos? Sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas. Mínima de 22, máxima de 30 graus. Probabilidade de chuva para sábado, gente, é de 48 milímetros e 48%, aliás, e 3 milímetros somente. Então, probabilidade 48%, pode ser que chova mesmo, mas 3 milímetros, então pouca coisa. E a sensação térmica, 35 graus. Beleza, agora domingo, tem previsão de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 21, máxima 30 para domingo. Foi para você a previsão do tempo para este fim de semana. WhatsApp na tela, vamos lá, manda pra gente. Você é nostálgico? Tem saudade do quê, hein? 80, 90, anos 70 também? Então, o telefone tá na tela, 97829-3776. Manda pra gente a sua mensagem, porque agora nós vamos iniciar com os nossos entrevistados. A nostalgia das décadas passadas tem conquistado corações em grande parte daqueles que não tiveram chance de vivê-las, né? O conceito foi, inclusive, a palavra mais pesquisada em 2011 no Dicionário de Língua Portuguesa. É nostalgia, todo mundo querendo saber o que é. Então hoje nós vamos explorar essa tendência e como ela influencia a sociedade atual e a forma de se relacionar com o mundo, né? Então por isso que a gente convida e a gente recebe aqui no estúdio a psicanalista Raquel Cristina. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Agradeço demais pela oportunidade.
Maravilhosa, vai falar com a gente sobre nostalgia pelo Zoom. Quem tá com a gente? A psicóloga Priscila Menegatti. Bom dia, doutora Priscila, seja bem-vinda. Bom dia, meninas. Muito feliz de estar aqui com vocês e poder contribuir nesse momento muito especial nessa sexta-feira. Maravilha! Olha só, gente, nostalgia frequentemente envolve uma sensação de apreço pelas lembranças e pode ser acompanhada por sentimentos de conforto e contentamento. Mas o que significa a nostalgia? Vamos lá. O que significa a nostalgia? Então, a nostalgia é uma lembrança de algo do passado e geralmente é de coisa boa. Mas a Priscila está aqui para me acompanhar, né, para explicar que nem sempre essas lembranças são boas também, tá? Então a gente precisa saber identificar e como lidar com isso. E tudo a gente consegue fazer esse movimento através do nosso autoconhecimento. Então é muito importante que eu saiba como que quando eu começo a lembrar as coisas, eu vou lidar com isso, certo? Certo, pois é, Raquel, só que a nostalgia, ela traz aquele sentimento bom, né, igual você falou, mas ela também pode trazer um sentimento aí de paralisação no passado, né? Até que ponto é bom a gente sentir essa saudade do passado, doutora Priscila? É muito importante, né, a gente ter consciência que quando nós temos essas lembranças, como a Raquel colocou, várias emoções são despertadas. Então, uma delas é a saudade, pode ser despertado a emoção da tristeza, da melancolia, né? E naquele momento é saber acolher essa emoção e fazer uma reflexão sobre ela, né? Claro que o que precisa sempre dar uma atenção, o quanto essa emoção, sendo ela uma emoção ali de tristeza, uma de melancolia, algo que traz um certo desconforto emocional, impacta na vida da pessoa hoje, né? Então, a lembrança ela é muito importante, mas como eu trago ela para a minha realidade? Como ela me afeta hoje? Então, muito bem. Vezes pode ter sentimentos, às vezes, de perda, né? De pessoas queridas que já foram, né? E aí você acaba recordando quando ouve aquela música, quando vê aquele programa de TV. Então, acaba gerando uma conexão muito profunda. Então, a nostalgia, frequentemente, ela envolve aí a sensação de apreço por lembranças, né? Alguns pesquisadores acreditam que a pandemia da Covid impulsionou o recente aumento do comportamento de busca por nostalgia, Raquel. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Você concorda que a Covid trouxe a gente a ter essa vontade de buscar coisas boas do passado? Acredito muito, porque eu não estive aqui na pandemia, né, mas eu acompanhei familiares e amigos, e realmente foi um período muito extenso e muito triste. Então, eu vejo a nostalgia também como um movimento de fuga. Então, uma fuga para eu reencontrar algo que me traz alegria. Então, se eu estou num momento triste, escutar uma música, como a Priscila falou, ver um filme, traz a emoção mais alegre, eu fujo momentaneamente daquele período que eu estou vivendo, que está me trazendo coisas desconfortáveis e incômodas. Então, por um certo tempo, eu consigo acalmar, né, minha mente, meu espírito, para revigorar minha força interna e seguir naquele período que ainda não está tão bom, né? Então a nostalgia, sim, vem por esse lado, ela é maravilhosa. É uma fuga que a fuga, ela também tem os dois lados, positivo e negativo, mas é uma fuga boa, né? Então, da pandemia para cá, se a pessoa recorre fugindo, né, através da nostalgia para momentos alegres, eu vejo como muito, muito importante e interessante, porque ela revigora o poder pessoal e ela tem força para seguir, seja em qualquer área da vida. Muito bem. E, doutora Priscila, a relação entre nostalgia e pandemia, como que a gente pode colocar? Realmente a pandemia, ela impulsionou a nostalgia? Que, né, fez, né, todos nós buscarmos outros tipos de recursos, né? Então, visto que todo mundo saiu de um convívio social e foi para um momento de isolamento.
sem uma previsão de quando isso iria terminar, sem saber se você iria adoecer ou não. Então, o que foi buscado, né? O que as pessoas buscaram nesse momento? Elas entraram muito em conexão com aquilo que se tinha lá atrás, né? Então, todos os recursos ali que foram buscados, vamos dizer assim, até o processo, né, de ajuda profissional, o quanto fez resgatar vários momentos desse passado. Então, Muito ela bem. traz ali até uma esperança mesmo, né, de que aquele momento desconfortável passasse, né, mas ela traz, como a Raquel falou, um momento de fuga, mas um momento bom, que trazia esse equilíbrio para a pessoa, de falar, em algum momento isso vai passar, mas quais são as ferramentas que eu tenho nesse momento para que eu possa ter um equilíbrio melhor, que eu consiga lidar com essa fase da melhor maneira possível. É interessante, a gente tem notado uma retomada de tendências do passado pelos jovens, né? Agora, é interessante, sabe por quê? Porque, assim, os jovens retomando um passado que eles não viveram. Como que a gente pode explicar isso, Raquel? Então, na verdade, eles têm o próprio passado deles. Então, o passado deles, para nós, não sei a idade de vocês, mas eu tô quase com 50. Então, assim, a minha fuga é pro passado dos anos 70, 80 e 90. Então, assim como a geração atual, eles vão ter o passado deles, que a nostalgia deles é correspondente a experiência, a vivência deles, certo? Então, assim, se eu peço, de repente, estou conversando com meu filho de 20 anos, poxa, Caio, você tá triste, dá uma olhada lá no desenho do Pica-Pau. Ele vai olhar, mãe, né, aquelas caras de bocas desta geração. Então, para ele, não faz sentido. Eu falo muito para meus clientes, gente, independente da tua idade, de onde você viveu, você tem que buscar aquilo que faz sentido para você. Então, a geração de hoje tem que buscar o que faz sentido a nível nostálgico. Nós, não sei na idade de vocês, mas eu tenho que buscar a minha nostalgia que faz sentido para mim, para trazer aquilo que eu estou em busca, né? Então, é geracional. Cada geração tem a sua nostalgia própria e cada um, através do autoconhecimento, tem que perceber o que faz sentido para mim, o que eu busco realmente. E aí, se direciona individualmente. Muito bem. Doutora Priscila, o que explica, né? Como que a psicologia explica esses jovens buscando por coisas que eles não viveram, né? Eu fui fazer uma pesquisa na internet, mas é muita gente falando de nostalgia, é muito jovem publicando coisas que eles nem sabem como aconteceram, né? Voltando no tempo com videogame, voltando no tempo com histórias, com desenhos, né? Qual que é esse sentimento? Por que eles têm esse sentimento de uma coisa que eles não viveram? O que explica isso? Hoje ele se conecta muito através de plataformas digitais, né? Então hoje eles se conectam muito com, por exemplo, o TikTok. Então essa forma de consumir esses conteúdos acaba muitas vezes despertando interesses que geram uma determinada emoção. Então o que acontece? Quando a gente fala de nostalgia, a gente está falando também de memórias afetivas. Mas como que eles construíram memórias afetivas de algo que eles nem vivenciaram, né? Mas tem aquela relação com o cuidador. Muitas vezes o cuidador que está expressando aquilo, né? Olha, eu vivi isso, tinha isso. Como a Raquel colocou o exemplo do desenho do Pica-Pau. Na minha época também tinha Bananas de Pijama, Tom e Jerry. Então, assim, nossa, que legal. Só que hoje a internet, ela acaba trazendo isso de uma forma rápida, vamos dizer assim, de consumo, e trazendo uma reinterpretação. E eles acabam se conectando com isso, até mesmo pela forma a maneira de consumo, né? Ser uma maneira de consumo muito rápida. E gera uma emoção, que é a emoção do quê? Do prazer. Rede social, ela libera o efeito dopamina, né? Que é você consumir ali um determinado conteúdo de uma forma rápida, sem um esforço. Isso gera cada vez mais prazer. Então, essa emoção também, ela vem para gerar como que eu posso colocar? Essa identidade, muitas vezes, que ele está descobrindo ali nessa fase da vida.
É bem interessante, né? Pode, Raquel, pode falar. Eu só vou complementar o que a Priscila falou, sim, claro. que eu vejo por um outro olhar também. Importante. Né? Tem a dopamina, sim, mas eu vejo que os jovens às vezes buscam, né, as coisas nostálgicas nossas como curiosidade. Só que as emoções que são vibradas por eles são emoções de desconfiança também. Por quê? Então, porque assim, será que o que está passando, essa informação que está sendo passada para mim através da música, do desenho, ou qualquer coisa, faz sentido para mim? E em vez de trazer para um lado positivo, ele pode se autoquestionar de uma forma que ele não tem maturidade. Então, às vezes, tá? Obviamente, é importante esse contraponto, muito importante. Né? Sem generalizar, pode fazer mal. A busca de uma nostalgia fora da geração dele. Né? Então, por curiosidade eu vou, porque é a curiosidade inata da gente, mas aquilo pode fazer um mal, porque como ele não vivenciou, ele não tem a emoção, a experiência com relação àquilo, pode gerar algo negativo também no subconsciente dele. E aí, obviamente, não dá para generalizar e colocar o que pode acontecer, mas ele pode ficar em dúvida. Então, gerar novas experiências, novas emoções negativas. Então, não que não devam fazer, mas por isso que eu volto a bater na tecla do autoconhecimento. Então, o quanto que eu estou preparado para me deparar com algo que eu estou curioso no momento, tá? Então eu faço esse adendo aí para também refletir. Muito bem, Raquel, doutora Priscila, a gente está falando de nostalgia e você que está com a gente, manda aí o seu WhatsApp, fala do que você sente saudade dos anos 80 e dos anos 90. Tá na tela, ó, 978293736. Agora a gente vai exibir um videozinho rapidinho, pequenininho, para mostrar para você de casa como as pessoas se preparavam para dormir nessa época, porque hoje o pessoal fica com o celular, né, doutora? Fica com o celular na mão ali, né, Raquel, e vai só rolando pra cima e perde o sono e é uma confusão louca. E antes a gente dormia com mais tranquilidade. Eu passei por essa fase e eu dormia assim também, como esse personagem nostálgico que a gente exibe agora pra você. Dá só uma olhada. Começa agora Clássicos da Antena 1, sons que fizeram história. A partir de agora, aqui. Rock 7, I Must Be Love, 22 graus agora, 9h21. Boa noite. Então, mas olha só esse jeitinho de dormir. Falar a verdade, né? Quem tem esse prazer hoje, né? Exatamente, doutora Priscila, o que você acha desse videozinho? Eu me sinto assim, eu sinto uma saudade de dormir dessa forma, porque eu dormia assim, né, na minha época de adolescência. Hoje já não consigo mais, tá tudo muito automático, tudo ligado no 220, isso faz uma falta muito grande. E aqui tá o sentimento da verdadeira nostalgia, né? Doutora Priscila, fala com a gente. Conforto, né? Um aconchego ali de você estar ouvindo essa música, uma música calma, uma música tranquila, sem tantos estímulos, né? Hoje a gente vive um momento cheio de estímulos e isso acaba deixando as pessoas cada vez mais ansiosas, né? Por isso que aumentou muito, né? Então, trazer essa memória afetiva, né? Olha como isso era gostoso, que desperta emoções, né? Dessa lembrança tão boa que foi vivido naquela época, né? E até mesmo, muitas vezes, se fizer sentido para a pessoa, retomar, às vezes, diante daquilo que ela está buscando para a vida dela, algumas coisas que ela fazia antes e que, com o tempo, às vezes, até se perdeu. Mas verdade. Mas de outras maneiras, né? Como a gente tá trazendo a importância do autoconhecimento. Não é sobre o que o outro faz, que dá certo, é sim sobre o que você está buscando naquele momento e faz sentido para você, faz bem para você. Então, é muito gostoso esse processo, é identificar o que faz sentido
e trazer melhorias para a saúde da pessoa como um todo. Exatamente. Agora, esse videozinho, né, do gato e curtindo o rádio, né, a música também traz pra gente uma lembrança de tempos bons, de músicas, de clássicos que ouvíamos e que hoje, quando a gente ouve, a gente fala, poxa vida, a gente vai lá, não adianta, né? É nostalgia pura. E a questão do rádio também é super nostálgico. Eu me lembro que tinha várias emissoras de rádio que faziam a tradução, né, das músicas, e as músicas eram mais calmas, mais tranquilas, e isso arremetia mais tranquilidade também. Eu acho que quando você, até dentro do carro, você está hoje andando, Raquel, e ouve uma música dessa, qual o sentimento que vem, né, à tona? Para mim, maravilhoso, mas fica descompassado com a realidade. Fica, né? Totalmente, gente, não combina muito, né? Não. E a gente pode usar esse videozinho naquilo que eu estava falando da pessoa, por exemplo, do meu filho de 20 anos. Sim. Ele não vai ter paciência nem de ver esse vídeo. Né? Ele vai falar, ai, coisa chata. Né? Porque a realidade está muito diferente. Sim. Então, que nem a Priscila falou, vamos usar esses momentos de recordação, de nostalgia, para trazer um pouco mais para a nossa realidade tão tumultuada, tão atropelada que nós estamos vivendo, porque pelo menos a gente tem a experiência e a memória, né, mental de que isso faz muito bem. Então aproveitemos esse conhecimento que a gente tem para melhorar a nossa condição de vida hoje. Agora, essa geração de agora tem que achar uma outra coisa para fazer, para tentar se libertar desse automatismo, desse dinamismo que eles estão vivendo. Né? Não, a gente não pode falar, faça isso, porque não está compatível com a realidade deles. Exatamente. Né? Agora, por gentileza, a doutora Priscila pode falar. Automático, a pessoa ela perde muitas vezes a conexão com a essência dela. Então, para a gente que tem essa nostalgia, que recorda disso, é muito bom. Porque a gente consegue talvez administrar um pouco melhor o que aquilo traz e como que eu posso trazer isso para o meu dia a dia. Já os jovens de hoje, eles vão buscar, né, aquilo que para eles nesse momento faz sentido. Porque senão, de fato, ele entra em contato aí com coisas que ele nem viveu e que pode despertar outras coisas que nem sempre vão ser boas. Né? Então, esse processo de se conhecer é fundamental. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento é tudo. Olha, a Alexandra Dias, né, esteve nas ruas da cidade. Então ela vai falar com a gente. A nostalgia pode ter algo de melancólico para alguns, mas outras pessoas pode ser aí um momento para relembrar de boas experiências. E é isso que a Alexandra foi fazer. Ela foi conversar com algumas pessoas sobre nostalgia. E aí, o que será que essas pessoas que a Alexandra conversou sentem? Elas sentem saudade? Se sentem saudade, é saudade do quê? E a Alexandra, será que ela sente saudade de alguma coisa que marcou a vida dela? Vamos lá, vamos chamar a Alexandra Dias, trazendo pra gente informações e conversando com as pessoas sobre nostalgia. Vamos lá, pessoal? Tá prontinho, produção? Vamos chamar. Bom dia, Rúbia, bom dia você de casa, bom dia convidados do Estúdio Câmara. Rúbia, só de falar a palavra nostalgia já me dá uma saudade, eu não sei nem de quê. E eu já até coloquei o meu vestidinho aqui que eu comprei num brechó e o que me chamou a atenção nele era a textura, que parece um sofá de vó, uma cortina, sabe? Uma coisa antiga. E a gente veio aqui para o centro de Campinas, no Lago do Rosário, para ouvir das pessoas se elas também têm algum sentimento de nostalgia. O Carlos me disse que tem saudade de muita coisa. Onde é que a saudade pega no seu caso, Carlos? Menino, o negócio é o seguinte, saudade pega em todos os lados da gente, entendeu? Se a gente começar a lembrar lá dos tempos, a gente vê o que é saudade. Gosto muito do Raul Seixas, a gente tocou muito essas coisas pra fora, pra vida fora. Mas é Raul mesmo, entendeu? É uma nostalgia ouvir o Raul, ele te joga lá pro passado, pra sua adolescência? Muito, muito, muito mesmo, coisa das antigas mesmo. E faz bem você sentir essa saudade? Bem não faz. Na verdade, queria estar lá, né? Como não tem jeito, vai levando. Então é uma saudade doída, essa nostalgia. Doída, coisa do... lá do fundo mesmo. Osmil, como é que é? Você é uma pessoa nostálgica, que tem assim saudade de alguma coisa? O que te faz sentir nostalgia, se você for uma pessoa nostálgica, né?
Olha, eu sempre fui nostálgico, né? Inclusive, uma boa pergunta que vocês estão me fazendo, né? Está faltando em Campinas realmente um espaço cultural para a gente voltar à nostalgia do passado. Como, por exemplo, música, cinema, o que te faz voltar para trás assim e pensar, putz, que saudade disso? A música, né? São as músicas, os eventos, né, que acabaram. E que música que faz você sentir saudade? Quais são os seus cantores antigos prediletos? Olha, flashback, né? Por exemplo, James Brown, Nat King Cole, Jorge Ben, o Bebeto e vamos embora. Rosa, conta pra gente, que eu já vi que você é do carnaval. Tem alguma coisa que te faça sentir saudade do passado? Ah, tem sim. A Escola de Samba Acadêmicos de Madureira do São Bernardo, do finado Zé Maloca. E não existe mais? Não existe mais, porque infelizmente o pessoal agora está tendo o bloco Vai Que Vira, que a gente está resgatando novamente. E aí, mas existe dentro da sua memória e do seu coração, deve ter muita coisa aí guardado. Ah, tem. Posso cantar uma musiquinha? Pode. Se eu sempre gosto assim. Eu quase chorei quando vi minha Madureira acabar. Eu só não chorei porque fui forte e comecei a relembrar. Quanta saudade o Zé Maloca me faz agora, me faz reviver, ouvindo os carnavais de outrora. Ai, como é bom ser feliz. Felicidade é cantar a vida inteira. Oi, felicidade é amar meu Madureira. Aí, continua vivo na Rosa. Continua no meu coração. Apesar que para muitos componentes a turma fala, Madureira já morreu, mas para mim nunca vai morrer. O José, apesar de ter 26 anos, é um nostálgico nato, adora história antiga, vai contar pra gente uma que marcou muito a relação dele com a terra dele. Exato. Eu nasci na cidade de Princesa Isabel, na Paraíba, e eu sempre fui muito distante dessa terra num tempo, e aí eu comecei a reconhecer ela. E aí eu passei num período recente a escutar muito Luiz Gonzaga e me trazer muito essa força dessa terra. E assim, eu não sabia até então que ele tinha morrido, porque eu nunca tinha buscado a referência da informação. E escutando ele, parecia que ele estava vivo. E aquela coisa pertencente aonde eu morava, ela reverberava em mim a partir de escutar a música dele. Aí eu descobri uns diazinhos, que ele tinha morrido, em 89, muito antes de eu nascer. Só que isso me tocava tanto, a música dele, e outras músicas iguais também, antigas assim, daquele lugar, que parecia que ele estava ali comigo, de frente e vivo, sabe? Quando você descobriu que ele morreu, deu até uma coisinha? Tive o luto artificial, sabe? O luto que parecia que eu sabia, mas eu descobri naquela hora. Aí eu falei, como assim, cara? Mataram o cara bem depois? Aí... Então você se considera uma pessoa nostálgica, também se interessa aí por civilizações antigas? Muito, de fato. Eu tenho buscado nas civilizações antigas um futuro, uma ideia de futuro, porque eles viviam uma outra condição tecnológica, uma outra condição de sapiência, de crença. Você pegar um Egito de 5 mil anos atrás, eles já existiam como sociedade. De 3 mil anos atrás eles evoluíram, de 2 mil anos eles continuaram, duraram muito tempo, até mais que a nossa modernidade, né? E eu fico buscando essas referências do passado para o futuro que pode vir, as boas principalmente. Viu só, Rúbia, que interessante? Olha, não foi tão fácil achar pessoas nostálgicas aqui no centro, mas as que a gente achou são nostálgicos raiz, né? Até o José, que é um menino de 26 anos, já está aí super aberto para as referências antigas e vivendo e absorvendo e bebendo da fonte, né? E Rúbia, uma pergunta que eu queria deixar aí para os convidados do Estúdio Câmara de hoje é se existem algumas profissões que são mais afeitas às pessoas com nostalgia, que gostam de passado e de referências antigas. Fica aí a pergunta para vocês. Ô, Ale, obrigada, Alexandra. Você viu, doutora Priscila, Alexandra, com a roupinha já nostálgica, falando de brechó, né, Raquel? E trazendo pessoas, né? Você viu aquela senhora cantando, o senhor falando, né, de Raul Seixas, aí o jovem menino ali, 26 anos, né, e já sentindo uma vontade. A gente percebe que esse tema, as pessoas, elas falam, elas põem para fora, elas expressam mais, né? Doutora Priscila, fala pra gente um pouquinho sobre qual a sua avaliação sobre essas pessoas que falaram da nostalgia.
Olha só, é muito interessante, né, quando elas ali sentiram a vontade, né, para compartilhar como essa nostalgia toca elas e percebe que elas naturalmente ali se conectam com experiências anteriores e aí vem essa saudade, né? E o que eu vejo muito assim é que essas memórias, essas lembranças, elas estão muito conectadas com talvez maneiras de pensar que isso poderia trazer para elas, como esperança, como superação, como vitória, né? Essas letras anteriores, elas tinham muito isso. E isso se conectava também muito com aquela vivência daquele momento que ela estava experienciando, as pessoas que estavam conectadas àquela fase, né? Então percebe que o Senhor, ele fala, né? Se eu pudesse, queria estar lá. Às vezes, o que ele vive hoje, não sei, pode ser desconfortável ou não, ou talvez aquele lugar de lá de trás traz um pouco mais de estabilidade, conforto, traz algo para ele, né? E a nostalgia, ela traz muito esse lugar de identidade, de pertencimento, né? Que todo mundo é importante sentir, ser reconhecido dentro dessas memórias, dessa fase da vida. Então, o garoto trouxe também, né, o quanto ele se identificou com aquilo, pela vitória, pela garra que ele escutava daquelas músicas. Opa, mas essa pessoa hoje não existe mais, né? Ou seja, faz uma correlação com coisas que são acessadas nele, com a própria história de vida dele. Então, isso mesmo, é tão muito gostoso bacana quando a gente fala, né, de coisas que realmente a gente tem apreço. Estávamos conversando, né, Raquel, e você me disse sobre a pessoa, ela se sentia à vontade, ela querer, ela tem vontade de se expressar, porque o mundo de hoje ele está tão corrido que às vezes a gente não consegue nem falar o que a gente tem vontade. E no caso ali da Alexandra conversando com as pessoas, você também citou a questão da repórter, ela deixar as pessoas à vontade para falar daquela situação, até pela vestimenta dela, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Muito a ver, até a Priscila pode concordar comigo, que geralmente, na grande maioria, os clientes, eles só ficam com a gente quando há esse processo empático. Então, assim, é importante a empatia no trabalho clínico, porque a hora que eu me identifico com o meu terapeuta, eu me sinto à vontade, eu me abro, e aí sim o resultado vem. Então, a nossa repórter, ela deixou a pessoa à vontade, houve uma conexão empática, e aí sim, né, o entrevistado, relaxei, agora sim, alguém que me escuta, alguém que me vê, eu estou sendo visto, então eu me sinto importante. Que legal. Né? Então, se as pessoas tivessem essa ideia do quão é importante a empatia para com o outro, por um minuto que seja, as pessoas conseguiriam se libertar um pouco mais dessas amarras que hoje esse mundo tão conturbado assim, nos faz ter, né? Exato, exatamente. Parabéns, Alexandra. Parabéns aí o pessoal também que participou com a gente, né, e que falou bastante lá no centro da cidade sobre nostalgia. Nossa produção tá avisando que nós já temos participações, o pessoal tá mandando mensagem pra gente. Vamos saber o que essa turma que tá assistindo o Estúdio Câmara quer saber sobre nostalgia, quer dizer sobre nostalgia. Vamos lá, então. A Larissa do Proença tem a sensação de que... tem a sensação de que os anos 90 foram mais divertidos. Isso é apenas uma percepção nostálgica ou há algo real nisso? Doutora Priscila, vamos lá, ela é algo real? Há algo real nisso? Os anos 90 realmente foram, assim, mais divertidos, mais bem vividos? Depende, né? Vai depender muito de como essa pessoa ela está enxergando o momento de agora. Claro que assim, né, hoje a gente tem outros desafios, à medida que nós vamos evoluindo, o mundo vai evoluindo, vai se trazendo sim outras demandas emocionais, outras demandas de resolução, que isso acaba exigindo mais de nós emocionalmente, inclusive desenvolver habilidades para resolver esses conflitos e desafios do dia a dia. Aquilo que conecta muito com essa pessoa, ela vai fazer essa avaliação. Era mais divertido? Será que não? Né?
é muito relacionado àquilo que ela entende desse momento, né? Para ela, talvez faça mais sentido mesmo, essa questão era mais divertido. Será que agora, né, é uma ideia, será que existe mais preocupação? Será que existe desafios maiores? Né? Então, é a maneira como a pessoa está enxergando esse presente com esse olhar do passado, fazendo essa comparação do passado. Né? E a pessoa também não é mais a mesma, ela não é mais aquela pessoa do passado, ela é uma outra pessoa hoje. Então, vai depender muito aí desse olhar. Mas pode ser que sim, de fato. Mas é importante também olhar para o que ela está vivendo agora nesse momento e possa trazer um pouco dessa diversão também para o momento presente. Exatamente, é importante, é gostoso a gente lembrar do passado, mas é importante também a gente não ficar preso nele, né? Porque a gente está aí vivendo um presente e prospectando um futuro. Ah, o passado traz lembranças gostosas? Traz, mas que tal você começar a viver o presente, prospectar um futuro e também confortar esse teu passado, né? Vamos lá, mais perguntinhas na tela, quem é que tá com a gente? A Sandra, do Jardim Trevo. Oi, Sandra, bom dia. Assisti Cobra Kai e agora meus filhos também assistem. Isso os fez querer ver os filmes da época e eu acabei revendo com eles. Como a nostalgia compartilhada entre as gerações pode impactar a nossa relação familiar? Muito boa pergunta, né, Raquel? Maravilhosa. Muito boa. Até eu fiquei assim. Né? Falei, poxa vida, parabéns, Sandra. Muito bom. Olha, impacta e muito. Então, eu vou também fazer um adendo com a pergunta anterior, que até eu estava conversando aqui com a Rúbia. Também há a percepção de que os anos 80 foram muito diferentes, porque houve muita coisa. Sim. Né? A transformação, as gerações 70, 80, 90 e 2000 também, teve muita coisa acontecendo. E hoje, a partir dos 2000, já não tanta coisa. Então, sim, impacta na família, porque assim, os filhos, de certa forma, têm que acompanhar o que muita coisa aconteceu na cabeça dos pais, né? Então, para os filhos é assim, é o que eles estão vivendo e mais um pouquinho também da excitação dos pais por tanta coisa vivida. Então, essa Cobra Kai, eu nunca ouvi falar, não sei o que é, talvez não seja da minha geração, mas assim, deles terem essa curiosidade, também precisa ter o cuidado que foi falado anteriormente, de não expor tanta coisa para eles, na sua percepção, porque pode atrapalhar a cabecinha deles. Então, compartilha sim, mas lembrando que tem que ser falado num diálogo próprio da idade, próprio do conhecimento, não extrapolar o conhecimento deles. Apesar de a gente sempre querer doar muito conhecimento, mas isso pode ser negativo. Então, pode sim interferir na relação quando passa da capacidade das crianças de absorção dos conhecimentos. Agora, que tal, né, brincar de betes? Lembra que a gente pulava elástico na escola? Nossa, que delícia! Pular elástico, brincar de betes, né, doutora Priscila? Pulou elástico ou não? Sim, pulei elástico, brincava de amarelinha, aqueles de taco na rua. A brincadeira era na rua, né, da verdade. Betes, né, verdade, betes, passanel, né? Amarelinha, exatamente. Quanta coisa boa, quanta coisa boa a gente viveu. E hoje o que acontece? É a saudade, de repente, de ir pra rua. De ir pra rua brincar, mas você pode ir pra rua brincar, né? Então, você vê a quantidade de condomínios fechados hoje com uma única rua para reviver isso. Para reviver isso. Tem mais pessoas revivendo com a gente? Vamos lá? O Marcos, da Vila Industrial. Sinto que as músicas de antigamente também tinham letras mais marcantes. Isso é nostalgia ou realmente mudou? Ah, Raquel. Importante. Mudou um pouco, né? Mudou bastante. Mudou bastante porque a realidade mudou. É outra, então, né? As percepções são diferentes. Não adianta eu trazer... É a mesma coisa com a relação à família. Antigamente eram muitos conhecimentos próprios daquela geração. Então, trazer no conteúdo musical fazia sentido. Hoje você vê, não, pelo amor de Deus, sem julgamento, mas o funk, né? Qual é a letra do funk? É a letra que as pessoas de hoje, dessa geração, compreendem. Então, é um conhecimento que está restrito ali a eles. Então, eu acredito realmente que mudou. E a nostalgia, ela não se emprega aí, não. Muito bem, vindo mais perguntas, porque agora nós vamos direcionar a pergunta para a doutora Priscila. O que vem aí? Vamos lá, quem é que está com a gente?
Ah, meus filhos assistem desenhos antigos e adoram. A nostalgia pode ser transmitida? A Fernanda, do Cambuí, doutora Priscila, fala pra gente, essa nostalgia de assistir desenhos antigos, a gente pode transmitir essa nostalgia gostosa? É transmitida através da experiência, né, que essa mãe, que esse pai, que esse cuidador traz desse momento, né? Porque o filho, até então, ele desconhece. Para ele é totalmente novo, né? Então é importante, como a Raquel já colocou, ter esse cuidado na hora de trazer isso, porque isso é uma vivência do cuidador, não é do adolescente. Então, de repente, trazer, compartilhar quantas histórias, né? Eu acredito que vocês aí ouviram de nossos avós, de experiência, de falar, nossa, sério que acontecia isso? Que legal, que divertido. Mas essa é uma experiência da pessoa, né? E a gente associa muito aquilo que a pessoa vivenciou com a emoção que ela traz. E muitas vezes ali a criança, o adolescente, ele não está preparado ainda, ele não consegue entender sobre isso. E a experiência, ela vem acompanhada de uma emoção. Então, na hora que se transmite isso, né, para a criança, para o adolescente, é muito importante esse cuidado, né? Então, assim, ele pode assistir, mas com devido cuidado, sim, porque, como a Raquel já colocou aqui, ele pode despertar outras coisas, lembrando que nós, como os filhos, sempre trazemos aí uma carga de coisas que os nossos pais vivenciaram, enfim, estão ali, né, de fato, no subconsciente, e que a gente precisa desse cuidado na hora que a gente acessa esse tipo de informação, porque hoje a realidade é completamente outra. É verdade. Agora temos mais perguntas na tela. Eu quero até falar com a produção, enquanto a gente vai conversando aqui, nós temos um vídeo com fotos, né? Claro, a gente puxou da internet as fotos e tal, que lembram muito os anos 80 e 90. Tem foto de cozinha, lembra das cozinhas azuis? Das cozinhas, né? Aquele abacaxi que colocava em cima da mesa. Então, assim, quando a gente vai conversando e respondendo as perguntas, vamos dando uma olhadinha nessas fotos. Vamos lá. A Patrícia, Nova Europa. Por que sentimos mais saudades de certas épocas da vida do que de outras? Então, Raquel, por que a gente sente mais saudade, tipo assim, dos anos 80, mas não sinto dos anos 2000? Porque faz sentido para ela. Fez sentido, compactou, guardou. Né? Então, essa memória, ela foi muito pertinente no momento. Então, às vezes, trouxe uma alegria que ela precisava naquela hora. Então, realmente fez sentido para ela. Então, é isso. A gente lembra de momentos que marcam porque fizeram sentido. Pode ser negativo ou positivo, mas fez sentido. Muito bem. Doutora Priscila, esse sentido é muito importante, né? Muito importante para a vida da gente, porque é algo que ficou guardado e a gente vai levar para sempre, né? Esse sentimento de coisas boas que vivemos nos tempos aí, no nosso caso, nos tempos de infância, de juventude. O que eu vejo também é que naquela época tinham-se mais conexões. Você fazia mais coisas com as pessoas, porque não tinham tantas distrações, tantos estímulos. Então, essa memória afetiva que era construída nessas relações eram muito fortalecidas. Então, assim, você almoçava junto com seu pai, com a sua mãe, com a pessoa que você estava ali, ouvia aquela música, né? Esses momentos junto. E hoje, isso está cada vez mais difícil. Você conseguir, muitas vezes, comer com a sua própria família, pela correria do dia a dia. Às vezes, até no final de semana. Né? Então, essas memórias, por exemplo, nessas fitas, as pessoas sentavam para escutar música. Né? Não que hoje não faz, hoje, né, configurado de uma outra forma. Mas esses momentos são mais raros hoje, infelizmente. Né? Pelo modo verdade. De viver. Entende? Até essa conexão, a gente percebe que as relações hoje, elas estão cada vez mais superficiais, muitas vezes a gente tem que voltar dentro, né, do processo ali de autoconhecimento, o quanto é importante a pessoa se conectar com ela, porque ela se conectando com ela, isso reflete numa maior conexão com o próximo. E muitas vezes ela se perde, porque está tudo no movimento, tudo em busca do externo, eu quero mais do externo, eu quero isso, e acaba se distanciando de si. Exatamente. Então, essa questão da conexão, ela, sem dúvida, era mais forte antes. Olha só, e a gente, né, vendo essas imagens aí, pessoal da produção trazendo pra gente, vocês viram quanta coisa que você viveu ali? Percebeu quanta coisa que você viveu em instantes, né? Traz, assim, quantos anos em alguns momentos
e a gente já dá um quentinho no coração, já dá uma coisa de saudade, né? Exato. Vamos lá, mais perguntas, agora 8 horas e 49 minutinhos, a gente já vai caminhando para o fim do nosso Estúdio Câmara, a gente agradece todo mundo que está participando, mas a gente vai respondendo perguntas com você, tá bom? Vamos lá, o Carlos do Guanabara, ouvir músicas antigas me traz conforto, isso pode ser uma forma de terapia, doutora Priscila? É uma terapia ouvir música antiga por conta do conforto? O Carlos quer saber. Sim, é uma forma de terapia porque é terapêutico. Né, você se reconecta com aquele momento, com as emoções, no caso aí eu estou entendendo que sejam emoções boas, né, de alegria, de felicidade, de coisas que foram vivenciadas, do que faz refletir hoje dessa pessoa, o que ela se tornou. Então, sem dúvida, isso traz a possibilidade de trazer esse conforto, muito bom para a pessoa, né, dela realmente se conectar com a sua essência. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, mais uma pergunta na tela, é a última, gente, já vou pedindo desculpa, tá bom? Mas, olha, é bom que você tá com a gente, é muito bom saber que você tá aí do outro lado participando, interagindo no Estúdio Câmara, tá? A Larissa, do Jardim Chapadão, vejo muitos jovens se vestindo como nos anos 90, eles podem sentir nostalgia do que não viveram? É o que nós havíamos conversado, né, no programa anteriormente, a saudade de algo que não foi vivido, né? Uhum. Eu me preocupo um pouco com isso, porque na geração atual eu estou percebendo a falta de identidade. As pessoas, elas não conseguem, as pessoas, né? Essa geração, ela está muito em déficit do autoconhecimento, então ela começa a projetar no externo e espelhar no externo que ela nem analisa, ela não julga. Então, muitos talvez que usam as roupas dos anos 90 acham que aquilo ali é um diferencial para elas tentarem pertencer, como a Priscila falou, ou tentarem se destacar. Então, assim, existem muitos processos internos que podem justificar também esse tipo de postura, né, de atitude. Então, não dá para generalizar, né, como cada ser é individual. Assim, num montante, geralmente é isso, é um espelhamento para suprir alguma coisa interna. Mas precisaria de uma análise mais profunda. Então, olha só, a conclusão que eu chego no final desse programa, né, infelizmente a gente já tem que terminar encaminhando para o final, já a consideração final dos nossos entrevistados, mas é que se algo foi bom para você e que é legal, traz sim de volta, mas numa moderação, né, tem que tomar cuidado com você ficar paralisado no passado. Um passado bom, remete a coisas boas, mas a gente vive o presente, a gente precisa do presente para prospectar um futuro. Então, gente, que maravilha. Foi bom demais falar. Claro que tinha mais coisas para falar, mais vídeo para exibir, mas a gente está com o tempo corrido, então, e a gente sabe que esse tema sempre é algo assim que desperta atenção e tem muito assunto. Doutora Priscila, suas considerações finais, quero te agradecer pela sua participação, sua disponibilidade tão cedinho de falar com a gente, gratidão, viu? Foi maravilhoso estar aqui, poder contribuir, que as minhas falas tenham tocado essas pessoas e reforço novamente, viver o momento presente. O passado é um lugar que a gente vai lá, a gente revisita, olha e fala, olha, o que eu posso fazer diferente a partir de agora? O que essa lembrança me traz, que hoje eu tenho a oportunidade de fazer, que de repente antes eu não tive? Hoje, ferramentas que eu tenho acesso que antes eu também não tinha, enfim, mas é viver o momento presente para você prosperar e evoluir cada vez mais na sua vida e ter mais qualidade de vida como um todo. Maravilha, então, doutora Priscila, muito obrigada pela sua participação, agradecendo você também, Raquel, suas considerações finais, por favor. Bom, eu só quero complementar o que a Priscila falou, que o viver aqui agora é muito importante. O passado, ele é gostoso, o futuro a gente não sabe, e o dia a dia hoje está passando tão rápido. Então, se concentra só aqui, tá? Mas e se eu tiver que fazer para daqui 10 anos? Você não sabe se 10 anos você vai estar aqui, certo? Então, ou aqui agora é que vai construir o seu futuro, seja se você estiver aqui ou não, e dá uma pitadinha ali no passado para te dar essa força interior para manter o dia a dia aqui muito feliz e
trazer uma prosperidade para o futuro. Sensacional, meninas, muito obrigada. Eu que agradeço. As duas, obrigada, pessoal de casa. Em instante, gente, tem reunião na Câmara de Campinas, direto do plenário José Maria Matosinho, ao vivo para você, transmissão da TV Câmara Campinas, eleição da nova diretoria do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, da RMC, tá bom? E segunda-feira, às 8 da manhã, tem mais Estúdio Câmara, e aí a gente vai falar de terceira idade versus tecnologia. Contra qualquer preconceito, a população idosa encontra na tecnologia um aliado fundamental para estar conectado, né? E aí a gente vai ver como que foi essa conexão, porque tem desafios encontrados para a conexão na era digital, com essa galerinha aí da terceira idade, pessoal que tá sempre conectado. Isso é bom demais. Eu converso com a minha mãe através do WhatsApp, através do celular. Quem diria, né, mamãe, falar com a gente através aí de um vídeo pelo WhatsApp. E é isso, a era digital é a melhor idade, e esse é o nosso assunto do Estúdio Câmara de segunda-feira, a partir das 8 da manhã. Fique com a gente, TV Câmara Campinas, ao vivo, em instantes, direto do plenário José Maria Matosinho. Desejo a vocês um ótimo fim de semana, se cuidem, fiquem com Deus. Gratidão mais uma vez, meninas, você de casa que participou, beijo grande, valeu turma, valeu equipe, ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.